Olá, meu nome é Sônia, eu estou sumida do meu canal Vivi Por Aí. Muitos dias, acho que 2 semanas, né, que eu estou sem gravar. Estava trabalhando, fazendo uns artesanatos. No futuro eu posso até mostrar o que eu andei fazendo, sem parar. E me senti bem até de fazer o que eu fiz, só que parei, né? Tive que parar os vídeos, porque é difícil você trabalhar e fazer vídeo, e depois editar, dá um trabalho, mas prometo que eu não sumo mais. Então, continuando a nossa viagem que a gente fez em 2014 pela Europa, nós chegamos na Suíça, saindo de Paris, né? Que foi o último vídeo da gente despedindo da Torre Eiffel, com os corvos, dando comidinha para os corvos, né? Aí nós chegamos na Suíça. Quando a gente chegamos na Suíça, nós chegamos por Basel. Basel é a parte alemã, é a fronteira com a Alemanha. E aí na minha cabeça nós vamos passar por uma fronteira. A Suíça já é mais séria, tem uma fronteira ali com a Alemanha também, então certamente vai ter guarda, vai ter... Eu queria que carimbassem meu passaporte para eu ter bastante viagens no passaporte, né? Bastante carimbos. E quando nós chegamos na fronteira da França, entrando na Suíça, o posto da fronteira estava vazio. Eu cheguei naquela cidade, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei, nossa, que coisa estranha. Aí os meninos ainda falaram, né? O Rogério e o Anderson, vamos dar um pulinho na Alemanha? A gente está na fronteira, que legal, vamos lá. Eu falei, não sei, sabe? Aquela história de guerra, de holocausto, aquele negócio veio na minha cabeça, eu pretinha. Não sei, me deu um pânico, que eu falei, não vou na Alemanha, não vou na Alemanha. Eu não sei, me deu um pânico. É como se eu estivesse naquela época ainda de guerra, de holocausto e de tanta coisa, que eu fiquei ali travada mesmo. Fiquei travada, era a oportunidade de pisar na Alemanha, né, rapidinho, ver as casas, as estradas, andar um pouquinho, mas eu não consegui. Eu falei, não, para mim não dá, vambora. A gente tinha muito caminho ainda para percorrer, né, que a gente ia passar pela Suíça inteira até chegar na França de novo e vir embora para Portugal, né, então... Mas aquela cidade que estava muito vazia, não tinha uma viva alma na rua, aquilo me deu pânico, não sei, a sensação muito ruim. Continuamos a viagem, né? Já descendo para os Alpes, propriamente dito. E nisso que a gente foi andando naqueles túneis, estradas, voltas e curvas, eu falei, meu Deus, que estradinhas assim, estreitas. Você olhava de lado assim, você via as montanhas, e quando você olhava para cima, você via o gelo, né? Os Alpes, propriamente dito, as montanhas geladas. E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, meu Deus, que lugar lindo! Basel, ficou para trás, né? O pânico, o medo ficou para trás e eu comecei a ver a parte linda da Suíça. Aquele lugar é mágico demais. Cada lago, cada lagoa, cada montanha, cada estrada, é tudo muito mágico, é muito lindo. E a gente via, e eu já até falei, né, dos sonhos que eu tive de vir em algum lugar. Eu sabia que era aqui na Europa, mas eu não imaginava onde seria. E quando eu me deparei com os túneis na Suíça,
os Alpes, os lagos, as montanhas, tudo verdinho, os chalés, sabe? A vegetação é completamente diferente, são muitos pinheiros, pinheiros, pinheiros a perder de vista. E tudo assim verdinho, aquela grama verdinha, aquela coisa linda, que parece que vai alguém ali e que cuida todo dia, que corta a grama, que tudo. E a gente não sabe que não é, a gente sabe que não é porque não tem condição, são montanhas e montanhas, né? E quando você vê tudo verdinho, é uma coisa de louco. É uma coisa de... Aí aquilo eu fui vendo, eu fui observando cada estrada, cada lugar. E aí me veio, eu não me lembrei do sonho, mas eu me encantei com o lugar, com a cidade, com as cidades, né, com as montanhas. E de repente a gente andando debaixo de um túnel, porque o túnel era assim, aberto para o lado de cá. E do lado de cá era a montanha. E esse túnel todo aberto para o lado de cá, a gente andando por ele, vendo aquele lago, aquela coisa divina, e os Alpes tudo congelado por cima, assim, né? E eu falei, meu Deus, que coisa divina! E aquele túnel aberto era para proteger a neve, o gelo que caísse das montanhas. E a gente estava ali debaixo. Mas quando a gente estava ali debaixo, eu olhando para as montanhas do lado de lá, tudo gelado, tudo com neve e tudo, de repente eu via um trem entrando no túnel, lá naquela montanha, lá em cima. Aí eu pensei, gente, mas a gente já está muito em cima aqui. Tem ainda outra estrada, e aí você olha um túnel com um trem entrando, aí de repente lá na frente outro túnel com outro trem entrando. Eu fiquei, meu Deus, a Suíça é muito rica. O que foi? Muita modernidade, né? Muita, o Rogério está falando aqui, é muita modernidade. A Suíça é muito rica, eu fiquei encantada com aquilo, que eu olhei tudo aquilo, eu falei, meu Deus, como é muita coisa, que são montanhas e montanhas, e muito trem entrando aqui, entrando ali. Se vocês entrarem no Google Earth, e colocarem lá Alpes Suíços, trens na montanha dos Alpes Suíços, vocês vão ver. Gente, é algo muito divino, é algo muito... O que o homem fez com a tecnologia, com o mono e a bufunfa, a pila, o din-din. Ou seja, é muito bonito, é muito trabalhado e... Tá, aí nós andamos. Aí nós falamos, a gente está na Suíça, está pertinho da Itália. Vamos dar um pulinho na Itália? Vamos. Então a gente subiria subiria por Airolo, chegaríamos em Lugano, tem uma conhecida lá, e desceríamos por Madrid, não, qual? Milão. Milão, Madrid. E desceríamos por Milão, na Itália. Aí eu já tava assim, nossa, eu vou conhecer a Itália. Tava toda feliz porque eu ia conhecer a Itália, já tinha conhecido tantos países, né? E agora então a Itália. Mas quando a gente estava para subir para Airolo, nós nos deparamos com a estrada interditada. Tinha caído uma barreira caído gelo na estrada mesmo, né? E a estrada ficou interditada. Nós não pudemos passar. E nós tínhamos passado por uma cidade e que nós falamos, vão voltar e vão pegar o caminho dela para descer, né? Porque já que para a Itália não dava, o que me doeu o coração naquele dia, poxa, perdi a Itália. Tá, então nós vamos descer, voltar na próxima cidade, né? Que a gente tinha visto a placa atrás, e vamos descer por outro caminho. Quando nós chegamos na cidade, qual não foi nossa surpresa? Que era um lugar que você entrava e não tinha saída de estrada. A saída seria a volta por onde você entrou na cidade. E para pegar então a autoestrada. Aí nós falamos, e agora? Como que nós vamos fazer? Olha, e nessa cidade tinha gelo de uma altura que dava para a gente sentar, de tão grande, de tão alto que estava o gelo. E nós olhamos aquilo e nenhuma viva alma no meio da rua.
Aí a gente lembrou, os cafés a gente já sabia que nas cidades realmente, Basel não tinha ninguém, muitas cidades que a gente passou não tinha ninguém, porque estava muito frio. E essa cidade também não ia ser diferente, muito gelo no meio das ruas e a cidade toda fechada. E agora? Como é que a gente vai fazer? Aí paramos o carro, um frio. Aí começaram a andar, Rogério e Anderson vão procurar, vão ver o que eles vão fazer, como é que a gente vai sair daqui. Aí eles acharam uma cancela. Essa cancela vai dar em algum lugar, vai dar numa ponte, vai dar onde? Né? Nós temos que passar, essa cancela vai dar em algum lugar. E agora, quem é que fala aquela bendita daquela língua? Aí foi meu cunhado lá, né? Conversar com o guarda da cancela para ver aonde ia dar aquela estrada. Aí tá, foram, conversaram, ele em italiano, né? Mas muito difícil compreender quando você está numa parte alemã. É muito difícil você compreender as línguas, né? Aí conseguiram se entender no inglês, sei lá, nem lembro que língua que foi, conseguiram se compreender. E aquela cancela, ela dava numa estrada de ferro, aonde você entrava com seu carro dentro do trem e descia a montanha. Essa era a rota de fuga da cidade. Aí nós falamos, é rota de fuga mesmo, porque aquilo dali deve nevar, deve cair barreiras sempre, constantemente. Ou seja, a aventura acabou melhor do que se nós tivéssemos ido para a Itália, porque a gente só passaria, né? Passaria mesmo, porque nós tínhamos uma data para voltar, para chegar em Portugal. Então, quando nós vimos assim, o carro vai entrar dentro de um trem? Como assim? Descer a montanha? Nós vamos chegar onde? Gente, aí deu aquela tensão nervosa, né? E o carro entrou e nós não podíamos sair de dentro do carro. Nós tivemos que descer na montanha dentro do carro. E nós pensamos, como será que está lá fora? Aí a gente abria os vidros, só colocava a cabecinha, né, pro lado de fora, um pouquinho ainda, porque estava escrito que não era para colocar a cabeça, corpo, nada pro lado de fora, por causa do perigo, né? O trem era bem estreitinho. Aí tá, nós descemos a montanha e olha, aqui a gente olhava para o lado, via as paredes da montanha e gelo, muito gelo, muito gelo. E quando a gente abria as janelas, que frio que entrava. Aí a gente imaginou, meu Deus, nós estamos dentro dos Alpes. Aquilo foi muito mais além do que qualquer imaginação que a gente tivesse com a Suíça. Eu falei, meu Deus, agora eu imaginei aqueles trens, né? Passando dentro das montanhas, dentro dos Alpes, dentro da montanha. Muito interessante. Eu falei, gente, que coisa divina. E aquele monte de carro, né? Foram 50 quilômetros. Aí, 50 quilômetros abaixo da montanha. Aí, quando terminamos aquela estrada de ferro, aquela montanha, a parte que estava impedida de transitar, aí o trem parou e os carros foram saindo e pegando a estrada. E ainda assim a gente via gelo pelo acostamento, pelas graminhas, aquela coisa toda. Eu disse, nossa, que barato. Aí a gente vê que às vezes a gente fica imaginando, né? A gente vê filme, a gente vê notícias, porque a cidade está interditada por causa de neve. E a gente fica imaginando como que eles fazem para se virar, no caso, né? Porque o trem, ele desce, mas ele sobe também. Então é assim que as pessoas se viram naquela cidade. Porque para você voltar um caminho todo que nós descemos ou que nós subimos, é muita coisa, porque as estradas, elas são estreitas, eu já disse, e algumas fazem um joelho, assim, você tá indo e tá vendo um carro do seu lado, mas esse carro tá indo na mesma direção que eu, mas tá do lado de lá. Aí quando você chega no joelho, o carro vem para cá e você vem para cá. É um joelho mesmo, é um negócio muito interessante. E aquilo a gente ficou olhando, imaginando, né? Imagina se a gente tivesse que subir aquela estrada toda de novo, que trabalheira. Tá,
E na medida que a gente foi descendo, aquilo foi me esgotando. Eu fiquei assim, esgotada, porque nós ficamos ilhados sem internet durante uns 2 dias, pelo menos. E eu, assim, preocupada com a família, com, né, os filhos, o papai, as minhas irmãs, as minhas netas, né? E eu fiquei assim, ai meu Deus, como é que tá todo mundo? 2 dias sem notícia. E eles sem saber da gente, né? O que aconteceu, aquela coisa toda. E aí eu percebi, gente, saudade é uma coisa terrível, terrível. A saudade é a pior coisa. Quando você está viajando, passeando, qualquer coisa, saudade é a pior coisa. Eu ainda sabia que eu ia voltar para o Brasil, daí uns dias eu estaria de volta. Mas a saudade é uma coisa que não dá para contar, não dá para contar, só você sentindo. Você estando longe e sentindo a saudade para você entender o que eu estou falando. Então nós saímos da Suíça, e se eu lembrar de alguma coisa eu coloco no finalzinho do vídeo. Nós saímos da Suíça, passamos na fronteira, né, com a França, tudo pelos Alpes, Alpes suíços, Alpes franceses. E só que os Alpes franceses eu não vi. Por quê? A Suíça me deu uma surra, uma tensão nervosa muito grande, por causa das estradas, de joelhos, a periculosidade do lugar. Assim, era tudo muito... Era mais medo seu. Né? Era mais medo meu. Desde Basileia, lá na fronteira da Alemanha, era medo meu, eu admito, era mais coisa minha. Mas eu tive que tomar um calmante lá pelas tantas dos Alpes. Nisso que eu tomei o calmante, eu dormi. Apaguei, porque eu não conseguia pregar os olhos, eu não conseguia dormir. E eu ficava na estrada assim, em cada curva, em cada joelho, em cada lago que a gente via, em cada túnel que a gente entrava e saía, eu ficava muito atenta. Primeiro, querendo ver tudo, né? Não querendo perder nada. E depois, pelo cansaço dos dias, foi batendo. E, infelizmente, não sei se vocês lembram que eu comentei que a gente coloca a luva, mas a luva não dá sensibilidade no celular, então a gente tira a luva para mexer no celular. E numa dessas e muito frio, você dentro do carro é aquecido. Você está dentro do carro, está tudo bem. Mas você colocou o pé para o lado de fora, você sente um frio absurdo, mesmo que seja do carro até o restaurante, a lanchonete, né? Aí numa dessas, ainda indo para Paris, na Espanha ainda, antes da fronteira, coloca a luva, touca dentro dos bolsos, o celular também, entra na lanchonete, vai no banheiro, e sai do banheiro, aí sai da lanchonete, tira a luva, tira a touca, e o celular, ploft, no chão. Quebrou o celular, e essa viagem da Espanha para Paris, para Suíça, a volta, acabou pra gente, porque a minha câmera quebrou, o celular quebrou. O Rogério estava com um celular menor, com menor potência, não dava para fazer nada. Vocês podem ver que eu e ele, a gente quase não aparece nas fotos, porque infelizmente eu peguei fotos do meu cunhado, do celular dele, né? E tem mais ele e a esposa, né? Lógico. Aí, ou seja, a nossa foto, a nossa cara, vocês não vão ver, mas pelo menos vocês vão saber da história que a gente estava lá. E quando, nessa parte da Suíça, de tudo, que eu via que eu não tinha como filmar, eu comecei a memorizar. Eu falei, vou guardar tudo no meu disco rígido, na minha memória. Pelo menos para mim, eu estou vendo, né? E o que eu ver hoje, amanhã eu posso contar e colocar uma foto ou outra, né? Posso narrar a história, que é o que eu estou fazendo. E assim nós fizemos. Eu vim embora e tomei o tal do calmante lá pelas tantas, não vi os Alpes franceses, que eles falaram que foi a pior parte da história, porque, Sônia, ainda bem que você dormiu. Eu lembro de muitas vezes abrir os olhos e olhar e falar, meu
Deus, que lugar lindo! Mas o sono era maior por causa do remédio. Eu não conseguia abrir os olhos direito, eu só olhava assim, ó, aquela visão, aquela paisagem, e aquilo foi... Eu falei, gente, que coisa mais linda! Cada lago, cada casa, cada cidade. Assim, na montanha, nos Alpes franceses. Nossa, coisa muito divina. Ai, só vocês indo lá para vocês verem. Aí descemos, chegamos numa parte na França. Eu tenho que contar essa história. Na parte na França, nós entramos num restaurante. Aí chegamos no restaurante, estamos lá. Vamos pedir água, vamos pedir café. Café? Café. Por favor, a gente não sabia falar francês, né? Por favor, um café. Aí o cara veio, né? O garçom, e trouxe 4 cafés. Não vou dizer quem, mas um de nós falou assim, eu quero o cafezinho carioca, porque o carioca aqui em Portugal, eles te dão o café e colocam mais água quente, o cafezinho é muito pequenininho, aquela xícarazinha mínima, e o cafezinho é um tiquinho assim, você pede carioca, eles colocam mais água quente, então o café fica um pouquinho maior, e menos forte ou mais fraco. Aí você coloca a quantidade de açúcar que você quiser e pronto. Aí, um carioca, por favor. E o cara lá sabia o que era carioca, ele entendia lá o que a gente estava falando, mas aquilo foi muito engraçado, que um falando para o outro, ele não vai entender o que é carioca. Como que nós vamos falar para ele que a gente quer água quente, né? E a pessoa em questão. E como é que nós vamos falar que a pessoa quer água quente no café? Que quer acrescentar um pouquinho, porque aquele café é muito forte, um pouquinho, tem que colocar um pouquinho de água quente. Como é que vamos falar? Água quente, água quente. O camarada pensou que era água ardente, falei, pegou uma pinga. Aquilo a gente ria, que a gente olhava, o que é isso? Isso não é água quente. Aí nós começamos a rir. Não, água. Aí começamos, water. Como é que fala água em inglês? Falei, meu Deus, eu acho que é water, sei lá como é que se fala água. Mas agora em francês, nem me imagino como é que fala água em francês. Aí tá, e estão comunicando e falando e mostrando a torneira. Aí ele, Aí foi lá e encheu a caneca do café de água da torneira. Aquilo me deu uma crise de riso. Acabou, eu fui pra porta. Eu ria, mas eu ria tanto que eu falei, gente, a pessoa teve que tomar o café com aquela água da torneira. Muito engraçado. Eu falei, gente, nunca saia da sua cidade, do seu lugar, pelo menos sem saber falar água, café, quente, frio, comida, euro, as coisinhas básicas, né? Em inglês não adiantou de nada, porque no interior da França, naquela cidadezinha, ele nunca queria falar inglês, e realmente ele não entendia o que a gente estava falando. Aí, mas tá bem, passamos. E foi cada história, cada lugar que a gente ia era uma história diferente. E é muito engraçado, porque a gente foi vivendo. E no final das contas, a gente chegou em Lisboa, felizes, cansados, mas muito revigorados. Antes de chegar em Lisboa, na Espanha ainda, que eu lembrei do sonho. Gente, os meus sonhos de quantos anos atrás? Foi em Mérida. Rogério tá falando que foi em Mérida, na Espanha. Que eu me lembrei dos sonhos, eu falei, gente, os sonhos. Aí me veio na mente cada sonho, cada túnel que os trens entravam, cada ponte, cada estrada. Eu falei, gente, era a Suíça nos meus sonhos. Aí eu não tive como. Porque eu não sei se vocês já perceberam, eu sou intensa, eu sou extrovertida. Se eu tiver que chorar, vou chorar horrores. Se eu tiver que rir, eu vou rir horrores, gargalho mesmo.
Quando eu me lembrei do sonho, o que Deus fez na minha vida, o impossível, onde eu estava, né? Como foi bom eu levantar e ir, apesar de tudo. Eu chorei muito, 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 muito. Meu cunhado tirou uma foto de mim com as lágrimas escorrendo, com a cara toda feia, sabe, chorando, mas eu chorei de alegria, de felicidade por poder estar ali, por poder ter vivido tudo aquilo. Aí, diante de tudo isso, eu pensei, como não compartilhar? Como não compartilhar? Porque são coisas únicas, são momentos únicos, né? E eu sei que cada um que fizer algo diferente, que sair da sua zona de conforto, né? Que der o primeiro passo, vai ver como a vida é incrível, é intensa e o que a gente pode viver sem nem imaginar, né? Se você ficar, você não vai saber. Levanta e vai. Tenho certeza que você não vai se arrepender de vivenciar cada coisa. Nem que você chore, que você tenha que tomar um remédio lá pelas tantas para dormir. Nossa, porque é coisa incrível. O frio que nós pegamos lá em cima na Suíça, muito, muito frio. Nós pegamos, sei lá quantos graus, sem neve. Não sei quantos graus abaixo de zero que a gente pegou. Foi muito frio mesmo. Mas foi uma coisa compensadora, tá? Eu tive que dormir uma certa parte. Mas às vezes faz parte também, né? O dormir, o descansar, né? O despreocupar e a saudade da família, aquilo tudo na sua cabeça. A pior parte para mim é a saudade, é a preocupação. E se eu chegar lá embaixo, quando eu chegar lá embaixo, depois dos Alpes, descer tudo e tiver notícia ruim da família? Mas acidentes, coisas ruins acontecem. Se eu estivesse em casa, poderia acontecer qualquer coisa da mesma forma. Não importa onde a gente esteja, se tiver que acontecer, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Disso eu depois que eu perdi a minha mãe e o meu falecido marido, primeiro marido, né? Eu entendi que, independente da nossa vontade, as coisas vão acontecer. Se elas tiverem que acontecer, elas vão acontecer. Se tiver na sua hora de passar por aquilo, você vai passar por aquilo. Então, se eu tiver que passar por qualquer coisa, eu não me arrependo do que eu já vivi, do que eu estou vivendo, né? E do que eu ainda vou viver, porque eu vou viver muito, se Deus quiser. Ainda vou andar muito, né? Eu posso ter as minhas limitações, eu sei, eu não consigo caminhar muito, não consigo trabalhar. Quando eu começo a trabalhar, lá pelas tantas eu brinco com o Rogério e falo, amor, tô num cansaço absurdo. Perdi as forças, não aguento mais nada. E ele já sabe que eu tenho que deitar e descansar. Às vezes eu deito e descanso 1 minuto. Já levanto pronta para outra. Que é aquela acelerada que o coração dá, que você parece que você não vai aguentar. Mas tudo isso faz parte. Então nós estamos aqui. Eu vou contar nos próximos vídeos a nossa estadia em Portugal. Com fotos. Com fotos. Portugal já com fotos, se Deus quiser. E tudo que eu vivi aqui em Portugal foi coisa assim maravilhosa. Vocês vão ver nos próximos vídeos. E na medida que eu for colocando e que for surgindo coisa diferente, eu vou falando. Mas eu tenho um vídeo em especial que eu quero falar sobre a saudade. O que a gente sente? A saudade, aquilo que quase me matou lá na Suíça, que me estressou, o pânico de ficar longe de todo mundo, sozinha, tão distante. Esse vídeo à parte eu vou fazer. Se possível, ainda essa semana, vou fazer o vídeo sobre a saudade. Bom, nós ficamos por aqui, tá? Beijinhos e até o próximo. Tchau! A pior parte
é que na Suíça tinha proteção nos túneis, né? Nas estradas para o precipício. Tinha proteção. Na França, não. Era tudo dando direto para o precipício, para o barranco. Então, cada curva que eles faziam que era mais perigosa, isso eu não vi.